Olá, como vai? Consultório de família abrindo as portas, você fica com a gente e a gente vai ficar muito feliz nessa companhia que pra gente é muito aguardada, muito esperada toda semana. Queremos aqui mais uma vez fazer bem a você, não somente fazer companhia, mas que seja uma boa companhia e que seja mais uma vez uma oportunidade de aprendermos, de crescermos juntos. Fique muito à vontade, você onde estiver. A maneira de ficar com a gente pode ser também falando com a gente nas redes sociais, ou mesmo você que fica aí do outro lado pensando e repensando nas coisas que nós dizemos, mesmo que não dê uma passadinha aqui com a gente e traga as suas ideias, as suas opiniões, mas o que mais importa para todos é que chegue até você, ao seu coração, algo que faça a diferença. E fazer a diferença é alguma coisa que compete a cada um de nós. Já parou para pensar e planejar para amanhã fazer alguma coisa diferente por você ou por alguém que está à sua volta? É bom pensar. Às vezes esperamos que as pessoas mudem, que as coisas mudem e se elas não mudam, nós ficamos então esperando que a vida passe e muitas vezes reclamando. Chegou a hora de nós tomarmos novas atitudes, a começar pelas pequenas. Não precisa fazer grande coisa, mas, Arleide, coisas difíceis eu não consigo, não posso. Vai exigir muito esforço, não vou conseguir, já até tentei outras vezes. Eu quero fomentar a ideia de fazer pequenas mudanças. Às vezes, uma mudança bem pequena mesmo, apenas, quem sabe, antecipar meia hora do seu horário de acordar. Quem sabe? Assim você pode fazer uma atividade física, você pode, sei lá, fazer um momento devocional, ler por mais tempo a Bíblia. Não dizemos tanto que não temos tempo, mas quando a gente quer, bem que a gente consegue. A partir das pequenas mudanças, podemos alcançar grandes outras mudanças. Experimente, tente. Comece a fazer aquilo que, quem sabe, você disse até outro que não conseguia, nem tentou. Se tentou, foi uma vez. Lembra daquele homem chamado Edison que tentou tantas vezes até que deu certo acender uma lâmpada? Pois é, tantas vezes tentando, um dia a gente chega lá. Então, faça você a sua lâmpada, dê você luz à sua própria história, faça diferente. Essa história bem antiga, falta só pôr em prática, não é? Que Deus abençoe você em suas pequenas decisões, em suas pequenas atitudes e eu tenho certeza vai promover grandes mudanças. Hoje nós vamos falar sobre saúde emocional, que tem a ver com isso que eu estou dizendo também. Decisões, mudanças que a gente pode planejar e executar justamente em busca de também saúde emocional. Mas vamos falar em termos gerais e família. Na semana passada, nós fizemos um programa falando a respeito, ou trazendo a história de uma mulher que sobreviveu à depressão e está sobrevivendo às suas próprias limitações. E esse tema depressão chama a atenção maiormente porque todos nós ou estamos no processo ou estamos envolvidos no processo de alguém e estamos adoecendo, a nossa mente está adoecendo e outras doenças emocionais, consultórios de psiquiatria e psicologia, com um número grande de pessoas que procuram, mas o que a gente faz? Ficamos reféns da doença? E nós que temos filhos, o que podemos fazer para ajudar os nossos filhos antecipadamente para que, preventivamente, nós cuidemos dessa relação tão íntima, tão forte e tão profunda? O que em casa nós podemos fazer para evitar e trabalhar melhor as nossas emoções e termos mais qualidade de vida emocional? E nas relações como um todo, até que chegue a poder dizer, fiz algo na direção de ser feliz emocionalmente, apesar das dificuldades, daquilo que foge do nosso controle. Como podemos lidar com isso? Vamos falar desse tema preventivamente a respeito da depressão. O que dizer a respeito? Os meus convidados são convidados queridíssimos, meus e seus aí de casa também. Uma delas fazia um tempo que deu uma volta e não passava por aqui, mas está aqui com a gente, Andréa Rojas, bem-vinda. Bom tê-la com a gente outra vez. Obrigada, Darleide. É um prazer estar aqui novamente. Por onde anda? Belo Horizonte? Eu estou morando em Belo Horizonte, já são 3 anos, por isso que eu dei uma sumidinha daqui. Vamos trazê-la mais vezes agora. Andréa faz programas comigo desde o tempo em que fazíamos o Sua Casa Sua um Casa Lar, um Lar, não é? isso, já Gravamos tem tempo. muito juntas. E também de volta aqui comigo, Thaís Souza, psicóloga. Bem-vinda. Obrigada, prazer estar de novo aqui. Thaís também faz tempo que senta aqui comigo e faz programas, né? E é sempre muito verdade, bem-vinda. obrigada. Doutor César Vasconcelos de Souza, psiquiatra, também aqui com a gente. Bem-vindo.
Obrigado, Arleide. E acho que é a segunda vez que eu tenho essa alegria de estar aqui com a minha filha, É né? No verdade. Consórcio de Família. Obrigado mais uma Aham. vez pelo convite e estou muito assim, desejoso de compartilhar algumas ideias para ajudar o povo de casa. Olha, doutor César, e eu sei que já chegou naquele momento em que diz assim, Thaís, filha do doutor César, e doutor César, pai da Thaís, porque há um tempo em que era assim, era só filha do doutor César, né? Agora não, a Thaís já tem um nome como profissional, já tem o seu lugar como profissional, e é uma honra certamente estar ao lado do pai, que certamente foi uma inspiração para você desde sempre, né? É, com certeza, muito bom estar aqui. Que ótimo. Então vamos lá. Como é que se previne de doenças emocionais? Como é que nós podemos trabalhar alguma coisa que parece não estar sob o meu poder cuidar? Parece. Doutor César, como psiquiatra. Eu lembrei, a Organização Mundial da Saúde tem uma frase que ela lançou recentemente num artigo que ela fala assim: as doenças mentais são doenças crônicas das crianças e dos adolescentes. Opa, o que é isso? Né? Então, as doenças mentais dos adultos têm o link, têm o pé lá atrás, no desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Né? É muito comum no consultório atender os adultos, não atendo criança nem adolescente, mas atendo os adultos. Então, quando às vezes eu vou fazer a chamada curva vital, o histórico daquela pessoa, e eu falo assim, vamos dar uma olhada lá atrás, como é que foi a sua história? Não, alguns falam assim, não, doutor, lá atrás já foi, já passou. Eu já estou com 30 e poucos anos, já estou com 47 ou 59, tem nada a ver meu passado. Aí eu penso assim, vou ter que gastar um tempinho para mostrar que tem tudo a ver, né? Não tem como cortar esse passado, né? Então, prevenção de doenças mentais, no geral, tem a ver com a luta da família, do pai e da mãe, para desenvolver uma boa qualidade de vida afetiva no lar. É ali que a coisa vai se estabelecer. Né? A genética é uma parte só. A genética, os neurocientistas falam que é de 30% a 50% daquilo que vai ser a influência do comportamento de um indivíduo. Além disso, então, é o aprendido, é o ambiente onde a criança nasce e cresce e se desenvolve ali. É naquele ambiente, é dependendo da qualidade das relações afetivas, né, do modelo que os pais vão passar, é que essa criança vai poder vir para a vida adulta com mais possibilidade de ter uma doença mental, né, ou não. Quando somos crianças, nós passamos por várias experiências, né? Muitos vêm de famílias não tão estruturadas, mães deprimidas, pais alcoólatras e N situações. Então, cada indivíduo ele vai criar uma estrutura para se defender e aprender a sobreviver ao seu meio. Então, não necessariamente também a gente precisa ter uma família desestruturada para a pessoa construir a sua forma de funcionar, que talvez lá na frente ela comece já não dar mais conta das situações, da realidade, das experiências, da vivência. Então, eu acho que essa luta, ela passa também como a forma que o indivíduo vive as suas experiências, como ele cria a sua forma de funcionar naquele meio, naquele contexto em que ele vive. Pode ser algo que dê certo e que vá funcionando no decorrer da vida, ou em determinado momento, por um acontecimento externo, não necessariamente por um acontecimento externo, por algo que ele vivenciou ali de mais frustrante, de mais decepcionante, ali desencadeia alguma doença mental. Então, eu acho deixa eu ver se eu estou conseguindo acompanhar, que pode ser essa doença um meio que a mente encontrou para sobreviver a um caos? Ou um alerta da mente de que aquele meio que ela havia encontrado para sobreviver já não dá mais certo e que talvez ela precise se reorganizar, repensar. De qualquer maneira, é um grito. É um grito. E eu diria mais, não sei se vocês vão concordar, que muitas vezes, por exemplo, uma depressão é até um sinal de saúde. Porque ali, quando essa pessoa adoece, ela vai poder se erguer novamente. Claro, quando ela busca ajuda, quando ela faz o tratamento, tanto o acompanhamento psiquiátrico quanto psicológico, porque ela pode se reorganizar. Reorganizar a sua forma de se ver, as suas emoções, os seus sentimentos. Gente, que palavra que dá até um alívio, assim. Sério, que pode significar saúde, né? Esse grito da natureza. Não tem uma autora, a Ellen White, ela fala assim a respeito de um grito da natureza pela vida, alguma coisa do gênero. Isso dá um alívio. Opa, não é o fim, você pode começar. Doutor Gé também sempre diz isso, Thaís.
O que eu ia complementar é que quando a gente pensa também em prevenção, né, como a gente está falando aqui, a gente está falando da família, e a gente pensa então muito nas crianças, né, porque desde pequeno eles vão se formando, crianças, adolescentes e tal, mas os pais não podem dar o que não têm. Então, dentro dessa linha de prevenção, esses pais também vão ter que talvez desenvolver uma saúde emocional que eles não têm, para dar para o filho, né, para dar para os filhos aquela base que eles gostariam de ter para que essa prevenção aconteça. Mas é possível? Porque normalmente, doutor César, nós vamos ouvir ou vamos nós dizer que não consegue, justamente pela limitação, né, da falta de uma saúde mental, de um equilíbrio, vai dizer, mas doutor, eu não consigo, como que eu vou ter para oferecer, como que eu vou alcançar alguma coisa que eu possa oferecer para um filho, enfim. Realmente é até muito comum nos nossos consultórios, quem atende jovem, enfim, é comum o pai ou a mãe, é mais comum a mãe levar o jovem, né? A filha ou o filho, e tipo assim, olha, doutora, toma meu filho aí, cuida porque tá mal, tá, sei lá, fazendo uma besteira na vida e tal, ou tá com transtorno e tira o corpo fora, né? Ei, peraí, alô, quer dizer, não é assim, né? A gente chama isso de paciente escolhido, né? Paciente escolhido é aquilo que a família bota o dedo em cima e diz, este é a ovelha negra da família, nós somos saudáveis e está todo mundo bem e saudável. Não é assim. Essa ovelha negra não ficou ovelha negra porque sozinha não caiu uma espada do céu que rachou a cabeça e ficou psicótico, sei lá o quê. A família tem as suas lutas, né? Sabe, eu estava no Congresso de Psiquiatria recente, um professor usou uma frase tão interessante, ele falou assim, a gente se torna aquilo que causa menos dor. Então, quando a criança, olha, a gente se torna aquilo que causa menos dor, né? Mesmo a psicose é uma defesa, é uma busca de saúde, como a Andrea falou, né? Então, todo sintoma, ele é o alarme. O sintoma não é inimigo. O sintoma é amigo. O sintoma pode ser a tristeza, a angústia, a raiva, a impaciência, a insônia, a dor nas costas, a má digestão. O sintoma é a mente, o corpo dizendo, ei, você precisa parar para consertar alguma coisa que não está legal na tua vida. Mas, em geral, a maioria quer, com sintoma, ir no médico, ter a receita, pegar o remédio, passar na farmácia, comprar, botar o comprimido, engolir, tudo vai ficar bem. Não vai ficar bem. Né? Ou não vai ficar bem o tempo todo, vai ficar bem até temporariamente, porque o remédio tem um efeito, evidentemente. Claro. Né? Então, os pais precisam entender isso, né? Como o Thaís bem falou, os pais têm que ver, eu quero que meu filho desenvolva uma saúde mental boa, mas o que eu estou passando para essa criança? Né? Então, os pais, é como ela falou, não pode dar o que não tem. Então, se não tem um equilíbrio emocional, então tem que buscar esse equilíbrio emocional. Como é que se busca isso? Vamos conversar agora sobre isso, né? Mas prevenção tem a ver com... E se a gente focar em termos de depressão, uma prevenção de depressão na origem da família, qual é a coisa da raiz da depressão? É a desesperança. Então, o que o pai e a mãe podem fazer por um filho pequeno, desde o bebezinho, 1 ano de idade, para criar esperança nessa mentezinha tão ainda que está crescendo, né? Então, criar esperança, né? Isso é um fator muito importante para a prevenção. Eu fechei agora a questão de depressão, mas também outros transtornos, né? Na família. Eu acho que a gente está falando de ensinar os filhos a lidarem com seus próprios sentimentos. Hoje a gente vive numa sociedade que não tem muito espaço para tristeza, para dor, inclusive para as crianças. Então, quando você permite que seu filho fique triste, que você nomeia sentimentos, emoções, que você permite que ele vivencie, é claro que, quando necessário, educando, corrigindo, você já está fazendo também a prevenção. Né? Então, às vezes, eu costumo falar, às vezes a criança cai, se machuca, a mãe faz festa. Opa! Isso é confuso para a criança, porque ela caiu e se machucou. Então, assim, você não precisa fazer um drama, né? Mas você também não faz festa, porque é algo que a criança sentiu ali, de repente ela vai chorar, arranhou. Então, ela tem que entender que aquele contexto que ela está vivendo é algo que afetou ela. Mas não é uma coisa feliz nem alegre para se fazer festa. Então, são coisas, às vezes, simples, que passam batida, mas que vão se acumulando no decorrer, né? E faz com que, às vezes, um adulto não saiba nomear a dor que ele sente, a angústia, ele só sabe que tem alguma coisa ruim.
né? Eu já peguei vários pacientes, acredito que vocês também, né, que não sabem o que sentem, não sabem falar sobre si, se estão tristes, se estão magoados, eles não sabem dar nome àquilo que sente, né? Por conta até de uma dificuldade no início de aprender a lidar com isso, né? De ter espaço para poder falar, para poder sentir e alguém contar para ele, olha, você está triste por isso, por isso, por isso, mas vai passar, é assim mesmo. Então, essa educação que o Dr. César está falando realmente começa desde cedo, né? O que eu vejo hoje, e eu acho que é até comum da nossa sociedade contemporânea, é um contrassenso, porque ao mesmo tempo que os pais super exigem dos filhos, né, exigem controle emocional, não grita, não chora agora e tal, seja o melhor da escola, né? Então tem uma super exigência, mas por outro lado tem um afastamento afetivo, né? Ele está ali junto, mas está com o celular. A criança está falando, mas não está olhando, né? Então ele exige, mas ele não está junto. Né? Isso eu estou generalizando, né? Mas é uma questão que é bastante corriqueira hoje, atualmente. Né? Então, como é que a criança se sente nesse contexto? Ela se sente exigida, mas sem receber dos pais, principalmente as crianças pequenas, um apoio com relação, até uma orientação com relação a como que ela vai colocar em prática aquilo que está se exigindo dela. Então, né, se a criança está ali irritada e o pai fala, não fica assim, para de gritar, mas o próprio pai está gritando, né, e está exigindo dela uma coisa que ele não está sabendo dar nem ensinar. Então, de onde que ela vai aprender isso? Ela não vai aprender do além, né? Então ela tem que aprender deles. Então os pais precisam ter alguma consciência dessa relação, né? Do que eles estão exigindo e o que eles estão dando, o quão próximos eles estão. Até mesmo porque a criança, por mais que seja criança, sente o afastamento afetivo do pai, por mais que ele esteja sentado do lado, e da mãe, né? Então, isso é uma maneira dos pais, que antes você falou, mas como é que eles vão saber, né? Essa é uma maneira deles terem uma maior consciência do que eles precisam fazer, em primeiro lugar, por eles, para que depois eles possam ensinar os filhos essa saúde emocional, esse controle emocional, essa inteligência emocional. Eu acho que aqui tem uma questão importante, porque os estudiosos já estão constatando que nós temos uma geração se formando que não sabe lidar com as próprias emoções. Por quê? Porque a criança aprende a lidar com as emoções em contato com o outro. E o que tem acontecido? O bebê nasce, passa alguns meses, já tem um tablet na frente dele com uma musiquinha. Né? Então, assim, sai no carro, já tem o DVD ali atrás. Aprende a comer com um tablet tocando musiquinha. Então, as crianças estão focadas na tela e não estão tendo contato com os seus cuidadores, com os seus pais. Fora essa questão, né, que muitas crianças acabam ficando mais com cuidadores e não com os pais. E eu tenho visto que esses cuidadores também estão nos seus celulares. Né? Então, assim, é uma aprendizagem que não está acontecendo, porque a tecnologia, né, infelizmente, ela tem sedado as crianças, porque aí elas dão sossego, ficam quietas, só que tem um prejuízo, porque elas não estão aprendendo a viver as suas emoções. Porque se a criança está chorando, está irritada, dá o celular para ela brincar. Né? Está entediada na viagem, liga o DVD. Então, assim, a criança, além de não aprender a criar recursos, por exemplo, para lidar com o tédio, para lidar com a sua própria angústia, a sua própria tristeza, elas não estão tendo mais esse contato visual. Né? E é notório que as crianças e os adolescentes estão se tornando cada vez mais hábeis na tecnologia, mas com prejuízos nas relações. E a eletrônica, ela aliena a criança dela mesma e separa também da relação com os pais. Né? Se cria essa barreira. É interessante, ter uma psiquiatra da Universidade Adelphi, em Nova York, Diana Focha, num texto dela, ela fala sobre o triângulo do conflito. Imagina um triângulo de cabeça para baixo, a ponta está para baixo. Então, na ponta de baixo, você tem os chamados afetos básicos.
Afetos básicos são os sentimentos mais básicos que uma criança vai ter. Pode ser raiva, pode ser tristeza, pode ser medo, né? E quando ela precisa manifestar esse afeto, porque aconteceu algum fato que produziu esse sentimento, né? A mãe foi grossa, o pai foi estúpido e a criança ficou ou com medo ou irritada e ela vai expressar isso. Então, se ela tem o canal de expressão e ela é aceita nessa expressão do sentimento, ela não vai ter que construir uma barreira contra a expressão do sentimento, porque teve um espaço para ele se manifestar. Mas não é muito incomum de quando uma criança manifesta uma zanga, ou uma tristeza, ou uma irritabilidade, que é justa, que cabe naquela situação, o pai impaciente ou a mãe nervosa, fica quieto, cala a boca, se ficar assim, vai para o quarto, vou tirar isso aqui e tal. Sabe, nem ouviu a criança, né? Então, aí a criança, com a repetição dessa conduta disfuncional, a criança vai ter esse afeto básico já não mais manifestado. Ela fica com medo de ser ela mesma. Então, ela vai aprendendo que ela tem que ser menos para poder ser aceita, para não ter a bomba em cima dela. É onde ela vai se alienando, ela vai se perdendo, ela vai criando uma defesa, aí vai ter o que a Diana Focha fala, vai ter os afetos red light, né? Os sentimentos luz vermelha, que são sentimentos de defesa, são sentimentos emergenciais, porque se ela não pode manifestar porque teve uma barreira, então ela tem que fazer o quê? Ela vai ter um sentimento adaptativo. E aí quando a criança pode ter, junto disso, alguns sintomas psicossomáticos, né? A criança pode voltar a fazer xixi na cama quando já conseguia controlar, pode ter fobia escolar, pode ficar hiperativa, já quer tacar Ritalina na criança, né? Quer dizer, peraí. Então, os pais, é importante que vocês, pais, possam permitir essa criança a manifestação da zanga. Você não vai perder autoridade em relação a isso, né? Joga um pouquinho de confete na coisa, dá um pouquinho de linha nessa pipa, né? Tipo assim, vem cá, filhinho, você está nervoso? Fala para a mamãe, por que você está nervoso? Ah, na escola hoje a tia... Então, ao invés de você logo cortar, você tinha mais aqui, isso aqui. Ei, sabe? Né? Então, deixa a criança falar um pouco do sentimento e aí você vai como que guiando essa criança. Puxa, que chato você sentir isso, né, filhinha? Mas olha, aí você tenta corrigir alguma coisa, né? Se a criança foi exagerada, então você vai monitorando isso. Mas tem que ter o espaço da manifestação do sentimento. Criança também tem angústia, criança também tem tristeza, só que elas manifestam isso não da forma adulta, né? Claro, elas são crianças. Elas são crianças, não vê uma criança de 5 anos e fala assim, mãe, estou com uma angústia, né? Mas ela tem angústia, né? Ela manifesta Doutor isso. César, é que parece que às vezes nós pais causamos na criança uma sensação de, ela percebe que está sendo desconfortável, a presença dela, a existência dela causa desconforto a mim, ela não pode chorar, ela não pode isso, ela não pode aquilo, então ela deve pensar assim, eu sou uma intrusa na vida da mamãe e do papai. Então, ela já se sente desconfortável, né? Então, estou entendendo que essa sua fala é assim, deixa a criança ser criança, deixa ela falar, deixa ela se expressar para deixar extravasar o sentimentozinho dela, que é real, que está lá, não é? Mas e a sabedoria de nós pais e o tempo de nós pais e a qualidade que a gente dá a essa relação? Hoje eu vi um videozinho que era um clipe, enfim, de um cantor francês, mas a minha filha me mostrava porque ele representava uma família e onde o pai, o ator fazia um pai que era um boneco. Tinha um jornal aqui, uma TV na frente, ele era um boneco e ele se comportava como um boneco. E o menino do lado querendo o pai, mas ele tinha um boneco, estava de faz de conta, jogava futebol, mas ele não estava ali, não estava inteiro. Então é dessas coisas que nós estamos falando, falta toque, falta olhar, falta abraço, falta beijo, falta olho. Porque quando que a gente faz isso? Trabalhando o dia inteiro, correndo atrás do ganha-pão, não é? O que faz? Darlene, realmente é verdade. Eu estava outro dia com o Luquinha, meu netinho, filho da Thaís, tem 2 aninhos, 2 e pouquinho. E aí eu precisava mandar uma mensagem, eu estava brincando com ele, precisava mandar uma mensagem no celular. Aí eu peguei o celular e fui mandar mensagem, brincando e tal. Ele parou assim, vovô, você quer desligar o celular? Quem manda ser filho de psicóloga, neto de psiquiatra, o menino falei, já sabe se posicionar. Eu falei, vovô tá terminando de mandar aqui a mensagem que eu preciso mandar, e mandei rapidinho também, e realmente parei. Aí parei e fui brincar com ele. Né?
Mas você sabe que hoje mesmo eu estava assistindo uma entrevista com um psiquiatra e ele estava falando que ele teve acesso a uma pesquisa feita pelo AVG, aquele antivírus AVG, e eles fizeram uma pesquisa com crianças e perguntaram para essas crianças o que elas achavam dos pais usando celulares. E 87% das crianças pesquisadas falaram que os pais usavam muito celular. Então, você vê, quase todas, né, hoje em dia. Então, elas percebem que você tá, né, que o pai, a mãe está no celular e não está com elas. Né? Tá ali, pode estar do lado, pode estar brincando, mas não está com elas. Então, elas percebem isso. E pegando o gancho do que ele falou sobre a questão da criança que quer falar sobre os sentimentos, né, e dar linha na pipa, você falou, mas é desagradável. E é desagradável mesmo, né? Às vezes a gente já está com o dia cheio, cansada, e ainda vai ouvir reclamação. E às vezes a gente sabe que é uma coisinha pouca para a gente, mas para a criança não é. Mas isso também tem a ver com a maneira, de novo eu jogo para os pais, né? A maneira como os pais lidam com as próprias emoções. Porque se para eles é um tédio, é inadmissível que eles mesmos pensem nos sentimentos deles, né? Quando eu estou triste, quando eu estou zangada, quando eu estou chateada, eu tento não pensar, vou fazer outra coisa e tal. Então, para mim, vai ser uma coisa horrível ouvir o outro falando sobre aquilo, porque eu mesmo não faço isso. Eu mesmo vou lá, tomo um remédio, deixo para lá, coloco para baixo do tapete, né? E está tudo bem, não vou pensar no que eu estou sentindo. Ou ele vai dizer, já tenho muitos problemas. E criança não tem problema, vai brincar, menino. Então, assim, já não inclui essa experiência do filho na sua, porque já está cheio, né? Outro dia eu observava uma mãe que tinha filhos lá fora brincando, e ela conversando, um grupo de amigas conversando na sala, e as crianças lá. Mas uma mãe em pé, na janela, olhando lá e participando aqui. A filha disse, olha, mamãe. Ela disse, sim, filhinha, participando lá, participando aqui. Ela não deixava a menina dizer, mamãe, olha para mim, vê isso. Eu achei tão bonito, eu validei, inclusive, aquela postura. Ela estava focada lá em atender. Se chamar a mamãe, precisar de mim, estou aqui. As crianças brincando lá e sabendo, alguém está me olhando. Esse olhar faz diferença. Mas, às vezes, a gente fica muito ocupado no nosso bate-papo, no nosso dia a dia, nas nossas coisas, dizendo assim, criança nasceu para brincar, enquanto criança brinca, mas é enquanto se brinca que se aprende. Nós voltamos, já o nosso retorno aqui para continuarmos essa conversa. Já vi que tem ali umas perguntas para vocês. Estão vendo como é que está aqui a dinâmica, né? De um para o outro, assim, não dá intervalo, não perde de vista que é a oportunidade de aprender. Até já! De volta no nosso programa hoje falando sobre educação emocional. Dá para aprender, não é? Como lidar com as questões emocionais. Hoje estamos pensando ali na relação da família, né, como um todo, mas dando uma direção especial às crianças, de maneira preventiva. Como evitar doenças emocionais, doenças mentais, como, por exemplo, a depressão. Nossos convidados, Dr. César Vasconcelos de Souza, ele é psiquiatra, é autor de alguns livros lançados pela Casa Publicadora Brasileira, é palestrante, tem site, portal, é inovador tudo que ele faz para ajudar as pessoas e está lançando agora um jornal sobre saúde mental chamado Jornal Saúde para Você, levando você à vida. Dr. César, quanto mais fizer para ajudar pessoas, melhor. Com certeza, porque as pessoas podem ser atingidas em educação e saúde por canais diferentes, né? Rádio, TV, revista, jornal, internet, celular. Então, esse é mais um canal. Ele não economiza tempo para escrever, para produzir material, para ajudar tantas pessoas. Dr. César mora em Nova Friburgo, mas sempre vem aqui por São Paulo e quando vem, queremos aqui. E o portal, o site que está no ar é Dr. César. drcesar.com.br, doutor por extenso, certo, né? E César com S lá no final, drcesar.com.br. Tem muitos artigos lá interessantes. Thaís Souza também tem um site, mais um canal que usa para ajudar as pessoas, né, Thaís? Psicologiaemcasa.com.br, ali eu faço alguns atendimentos online
que são autorizados pelo Conselho Federal de Psicologia. Aham, muito bom. Querendo falar com a Thaís, então acessa psicologiaemcasa.com.br. E Andréia, eu sei que não tem site, mas tem beijos para mandar para Belo Horizonte, para onde você quiser. Preciso mandar, né, para o meu esposo, Johan, que está em Belo Horizonte me assistindo, eu prometi. Para os meus filhos, o Ian e a Micaela, que estão com os meus pais, um beijo para eles e todos que nos assistem aqui, né, que são de Belo Horizonte, que me receberam tão bem, e aqueles que estão aí, por onde eu já passei, que estão nos vendo também. Um grande beijo. Ai, que delícia. Vamos lá, algumas perguntinhas que você ia mandar beijo também. Vocês, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, né? Sophie, que eu fiquei pensando, acho que eu posso ter atrapalhado. Você pode falar com a gente nas nossas redes sociais, fala com a gente na nossa página, no Face, tem várias pessoas aqui trazendo histórias. Inbox é melhor para você não trazer a público a sua história íntima, pessoal, né? Então fala com a gente, inbox, por mensagem direta, que aí fica só entre nós. E algumas perguntas vou lançar aqui para dar ganchos de vocês trazerem à tona mais a respeito de prevenção, saúde mental e enfim. Sofri muito com a separação dos meus pais e fui criada por uma tia. Quando tinha 3 anos de idade, ela foi morar com essa tia. Hoje ela está com 27 anos e toma antidepressivos. Isso já há 4 anos que ela toma antidepressivos. A minha depressão pode ter a ver com a causa da separação dos meus pais, com a minha história quando criança? Andréia. Eu diria que sem dúvida. Não necessariamente como causa única, mas o fato dos pais terem se separado, dela ter se afastado desses pais e de morar numa outra família, que a gente não tem o contexto de como ela foi recebida, de como ela foi tratada, mas, de alguma forma, é um fato marcante que ela relaciona. Então, ela teve que lidar com muitas situações pesadas para uma criança de 3 anos. Então, a gente não sabe como que ela organizou isso dentro dela e como isso foi aparecendo no decorrer das experiências dela de vida. O que agora, através dos sintomas da depressão, pode remeter, sim, a essa organização daquela época e que é importante que ela cuide, reveja e reorganize também, né? Assim, os sentimentos, as emoções, se tem culpa, se tem medo que ela carrega ainda, raiva, não sabemos o que tem aí dentro, né? Mas que eu acho que a depressão é um sinal de que tem coisas para serem cuidadas. Como ela me fez pensar do tempo em que ela era criança, e antes do intervalo nós falávamos sobre crianças. André, no intervalo você lembrou a respeito da questão de muitas vezes nós atendermos às angústias das crianças que elas não sabem descrever, não sabem expressar com o alimento. Fala a respeito disso, que é muito comum que nós façamos. Outro dia eu estava vendo um post no Facebook, né? Eu sou daquelas que confundo tristeza com comida, ansiedade com comida, né? É disso que a gente está falando, porque isso começa cedo. Às vezes a criança está lá chorando, está triste, está frustrada. Então come um docinho, você vai ficar melhor. Aconteceu tal coisa, a mãe não está com paciência para lidar. Você sabe que o docinho, a comidinha vai acalmar. Então você vai relacionando nessa criança a comida como um consolo. Né? Então, assim, emocionalmente, lá na frente, vai ser o caminho que ela conhece. Então, assim, é o pote de sorvete, é a barra de chocolate inteira, né? Dá aquele alívio, parece que passou. Quanta gente não passou a chupeta no açúcar? Para criança, né? Para parar de chorar. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho desse cuidado de perceber se a criança está triste, se ela está chorando por algum motivo, vamos falar sobre, vamos nomear o sentimento, né? Não tentar sossegar a criança oferecendo algo para que ela sossegue, porque a relação vai sendo construída, né? Aos poucos, mas vai sendo construída. E no caso dessa moça de 27 anos que está com quadro depressivo usando medicação, provavelmente alguns eventos de perdas na vida adulta foram sendo acumulados e talvez, às vezes, o que acontece é isso. Um fator na vida atual, a pessoa acha que é o fator causante da depressão, enquanto que pode ser o fator desencadeante da depressão. Por exemplo, a pessoa teve essa história, a separação dos pais quando era pequena, e depois, então, ela vai levando a vida, como o André falou, sabe Deus como, né, e tal, mas talvez não surtou e tal. E ela, então, lá na frente, é desempregada, perde emprego numa situação econômica difícil para ela. Então, aí, ao perder o emprego, ao ser demitida, ela entra num quadro depressivo.
Então, pode-se pensar que a depressão é causada pela perda do emprego. Não, a perda do emprego pode ser o fator desencadeante. Foi a gota d'água em alguém que estava com um machucado emocional importante lá dentro, mas que estava empurrando com a barriga, tipo assim. Então, é importante, como ela falou, né, sentar com essa pessoa, aí ela vai trazer a história dela e vamos começar a costurar as coisas da raiz para cá. Agora, perceberam que ela diz assim, já estou tomando há 4 anos. Puxa, 4 anos tomando medicação antidepressiva, tenho 27 anos, tal. Me fez pensar que o indivíduo com depressão, obviamente, ele está, além de toda a dor de carregar essa enfermidade, ainda tem o prognóstico de você não vai curar, vai ter que levar isso até o fim, não tem jeito para você. E ela vai agonizando, assim, estou há 4 anos fazendo o tratamento, parece que isso não tem fim. Não é um pensamento que acompanha o que está enfermo? Eu estava pensando aqui o que mais que ela está fazendo além de tomar o medicamento, né? Porque um dos tratamentos pode ser o medicamentoso, mas que outras coisas que ela está fazendo que podem ajudá-la nessa recuperação emocional, né, dessa depressão. Então, talvez ela tenha que pensar em, por exemplo, maneiras dela lidar com ela mesma que contribuem para essa depressão, né, maneiras de funcionar com as outras pessoas, maneiras de interpretar situações da vida, né? E a gente às vezes não, né? A gente desde pequenininhos a gente vai aprendendo maneiras de lidar com as situações, dependendo da gente mesmo, né? Da sensibilidade pessoal da gente, de como nossos pais foram os principais cuidadores, enfim. Então a gente vai construindo uma linha de maneira de ser, né, do nosso temperamento, nossa personalidade, e que às vezes chega na vida adulta e a gente não está totalmente consciente da maneira como a gente é, mas que a gente já vem desenvolvendo há um longo tempo. Então, em algum momento desse tratamento dela, ela vai ter que parar e pensar nessas questões. Se ela não consegue pensar sozinha, talvez ela precise de uma ajuda de um psicólogo, né, de alguém que a ajude a pensar e tornar essas questões mais conscientes para ela, né? Como é que você age com você? Como é que você age com os outros? Passa muito por cima de si? É muito exigente consigo mesma? Né? E, enfim, então ela vai ter que começar a perceber o que ela pode começar a mudar nela para ajudar essa ação do medicamento, porque o medicamento por si só não vai mudar totalmente quem ela é. E nem vai fazer com que ela se recupere emocionalmente, né, por si só. Então, pessoal, nós sempre indicamos aqui a revista Fique Leve, que inclusive tem um trabalho assim muito eficiente da Thaís Souza, como psicóloga, numa equipe que desenvolveu esse trabalho que, em forma de revista, nós queremos mandar para você. Inclusive, aqui tem essa temática, depressão e maneiras de cuidar-se, de verificar o seu estilo de vida de maneira que propicie um novo jeito de viver. Então, pede a revista Fique Leve lá no nosso site, novotempo.com/consultoriodefamilia.nt. Você vai receber em casa essa revista. Eu estou aqui justamente numa página, dá um close aqui, onde diz exatamente, olha, menos ansiedade, menos depressão. De que maneira? Trabalhando o sono. Como você vai administrar o seu estilo de vida para aprender a dormir, porque dormindo bem vai aliviar bastante ou melhorar e muito a sua condição nesse quadro de depressão. Fiz há algum tempo um programa aqui também a respeito da relação que existe entre a alimentação e a depressão, ou seja, as mudanças nos hábitos alimentares também fazem parte. Tudo isso você também pode aprender assistindo outra vez esse programa que nós fizemos, que está lá no nosso canal no YouTube. Procura lá e você vai encontrar o testemunho de uma mulher que, assim, por diversas vezes tentou suicídio, ficou internada em várias clínicas, caiu assim em vários fundos de poço, mas conseguiu sair quando fez mudanças. Começou com pequenas mudanças, até que grandes efeitos foram como retorno, e ela veio aqui contar pra gente como superou esse momento tão difícil na sua vida. Dormindo bem, cuidando da alimentação, enfim. Sobre se prevenir,
Nem sempre é simples, porque a vida traz episódios e situações que são novas e não mandou aviso prévio, né? Tem um moço aqui, um rapaz, dizendo que ele não está sabendo lidar, por exemplo, com o término de um relacionamento. Foram apenas 7 meses de um namoro, e ele disse que foi o maior namoro que ele teve até agora, e ele não está conseguindo superar essa fase, a perda de alguém que ele depositou uma expectativa de ser uma namorada e casar, etc. Não é difícil. Não, vou perguntar assim: como que a gente faz então para ensinar os filhos e também para a gente aprender depois que já é grande que nós estamos sujeitos a perdas? Como é que faz? Trabalhar com a frustração, né? Eu fiquei pensando aqui que nós temos uma geração de pais que querem dar para os filhos tudo aquilo que eles não tiveram. Então, eles se matam de trabalhar para fornecer para os filhos tudo aquilo que eles acham que seja importante, né? Então, assim, não pode dizer para o filho: olha, eu não tenho condições, não vai dar. Isso aqui não está ao meu alcance. Porque quando você consegue colocar esse dado de realidade para uma criança, ela pode trabalhar a frustração. Por exemplo, né? É um exemplo. Então, assim, quando a criança consegue vivenciar a frustração, o peixinho morreu, puxa, que triste, vamos viver isso. Né? Não vai dar para ir em tal lugar, que pena. Né? Você não precisa já jogar outra coisa para a criança não se decepcionar, não se frustrar. Você vai fortalecendo, de alguma forma, essa personalidade, essa estrutura, né, de personalidade para lidar futuramente com situações como esta, de perdas. Né? É claro que você vai sofrer, né? Porque é difícil. Mas você tem uma estrutura um pouquinho mais forte para lidar. Você não se desorganiza, você não se desmorona, digamos assim. Né? Então, assim, dentro do que a gente estava falando de prevenção, eu acho que trabalhar a frustração desde cedo é um caminho para fortalecer um indivíduo para situações futuras. É que não lidar com a frustração é o caminho mais curto, né? E, geralmente, para os pais, esse é o caminho que se segue por causa do cansaço, né? Enfim, então vai pelo caminho mais curto. Mas enquanto realmente a criança, como a Andréia falou, não aprender a lidar com aquilo que ela não vai poder ter mesmo, ela vai entender durante a vida dela que ela vai chegar na vida adulta e ela vai ter as coisas que ela vai buscar. Que ela pode tudo, né? Então, ela não vai aprender esse limite. Agora, os pais também precisam, de novo, saber que eles também vão ter que lidar com frustrações, porque senão eles não vão deixar os filhos lidar com essas frustrações, porque para eles é insuportável, então para o filho também vai ser. E é interessante porque passa muito assim pela forma como o pai e a mãe se vê para essa criança, né? De que é o provedor de tudo, que tem que suprir tudo. Ele já não está com essa criança e vai dizer: não, puxa, mas eu vou decepcioná-lo, eu fico tão pouco, né? Eu vou frustrar ele. Não, eu vou dar um jeito e vou fazer. Né? Então, acho que é como a Thaís falou, essa criança vai crescer com que tipo de percepção da vida? Né? Mas para esse rapaz, né, nessa situação atual dele, né, que não vai voltar na infância, enfim, o que ele pode fazer agora, que pode ajudá-lo, é tentar pensar no que está funcionando na vida dele, né, o que ainda funciona. Quais são as outras áreas que ele tem da vida dele, fora esse do relacionamento que não deu certo, e que ele pode ter alguma experiência boa, né? Para que ele não fique só afundado naquele problema. Então, vão ter as duas linhas ali para ele trabalhar essa questão. A linha de sentir o sentimento ruim mesmo, né? De pensar, de chorar, de lamentar, de conversar com alguém o quanto está sendo ruim essa perda. Mas a outra linha também de ele andar com a vida dele. Então, assim ele vai aprendendo a experimentar a dor e a caminhar, não ficar nem só, né, colocando tudo embaixo do pano e andando, correndo com a vida, e nem afundado naquele Talvez sofrimento. em algum momento, com ajuda psicológica para esse rapaz, ele vai poder entender que talvez ele não conseguiu passar pelo luto de algumas perdas importantes no passado dele. Ficou entalado aquilo. Talvez seja uma base melancólica, né? O indivíduo melancólico, ele não consegue lidar com a perda, com o luto, né? Ele fica travado naquilo ali, mesmo que toque a vida para frente em termos de trabalhar, ganhar dinheiro, estudar, mas na base da emoção existe realmente
como se fosse uma âncora do navio que está agarrado ali e está puxando, né? Doutor César, então, perdão, existe uma diferença que precisa ser marcada entre melancolia e depressão? O que é a melancolia e o que é a depressão? Só para ficar claro. É diferente. Depressão é um episódio que acontece na vida da pessoa, em que ela tem sintomas específicos classificados dentro de um protocolo de diagnóstico para essa doença. Depressão leve, moderada e grave. Depressão grave pode ser com sintomas psicóticos ou sem sintomas psicóticos. Sintoma psicótico é quando a pessoa sai da realidade, tem delírio, alucinação. Então, depressão é um episódio, ou vários episódios, tem várias recaídas, a pessoa fica com perda de energia, tristeza constante, choro fácil, insônia ou hipersônia, perda do prazer nas coisas que dava prazer antes. Então, tem ali vários sintomas que ela tem que ter, pelo menos durante 2 semanas, para ser diagnosticado como depressão. Depois ela melhora, se trata, sai, volta à vida normal e pode recair lá 1 ano depois, sim, pode. Mas ela sai daquele episódio e vai tocar a sua vida. Agora, melancolia é uma estrutura. Melancolia tipo assim, a pessoa deprimida, ela diz, quando está deprimida, ela fala assim, puxa, eu era alguém, eu era capaz, eu era poderoso, poderosa e agora eu sou um caco, né? Tô mal. E a pessoa melancólica, que tem melancolia, ela fala assim, eu não era nada e hoje eu não sou nada também, não tem sentido. É um vazio que não para, é contínuo, né? Por quê? Porque o melancólico, a estrutura melancólica é de um indivíduo que não conseguiu ultrapassar a dor, a perda, aquilo que para ela foi uma coisa difícil. Ela ficou agarrada naquilo ali. E ela não conseguiu viver o luto daquilo ali. E isso faz com que ela mantenha essa estrutura básica de até uma autoagressão, um desprezo pessoal, né? Uma atitude até muito ruim para ela mesma, ela com ela mesma, né? Quase que predominantemente. Pode ser se envolvendo sempre em relações complicadas, pode ser não lutar pela vida, pode ser sempre se depreciar. Então, essa é uma estrutura melancólica. Então, é uma coisa que vem sendo trazida dentro daquela maneira da pessoa ser. Já a depressão é um episódio, a pessoa entra e sai. Entendi. Esse é o seu consultório de família, um monte de gente mandando histórias aqui, não vai dar tempo de responder, mas eu espero que ouvindo o que está sendo dito aqui, estudando mais a respeito, lendo, procurando um psicólogo se for o caso, um psiquiatra se for o caso, vai se ouvir, vai buscar mais, vai se perceber nesse universo que não é perfeito. Todas essas questões vêm aqui e são de pessoas trazendo histórias em que não foi uma história ideal, né? Houve uma ruptura, um desencadear de uma angústia por causa de um evento, mas e agora? Faz o quê? Tive depressão por muito tempo, tomei remédios controlados, mas há algum tempo melhorei muito, não precisei mais tomar remédios. Só que agora eu estou grávida, de 2 meses, e sentindo muita tristeza. Pode ser um retorno da depressão? Pode ser? Olha, pode ser, dependendo do que essa gravidez está significando para ela, como ela se vê como mãe, quais são as concepções que ela tem da maternidade, como ela está vivenciando isso. Pode ser? Pode, mas pode ser também os hormônios trabalhando a todo vapor para gerar essa criança. Então, se ela perceber que os sintomas estão se tornando constantes, seria interessante ela conversar com o médico dela, quem sabe procurar ajuda para uma avaliação mais criteriosa, né? Mas não dispensar que há um quadro novo aí sendo administrado, que é a gravidez, né? Que provoca importantes mudanças. Doutor César, então o Wilma Silva, Thaís, também perguntando, então o que faz com o indivíduo melancólico? Agora ela ficou na expectativa. Uma coisa é o depressivo, outra coisa é o melancólico. O que uma pessoa melancólica faz? Aonde ficou o gancho? Esse gancho que está travando e que produz a estrutura melancólica é relacionada com o quê? Com que tipo de perda? É uma perda real? É piorada com uma perda imaginária? Então, ela tem que pensar, né? Se não consegue pensar sozinha, vai ter uma ajuda profissional, né? Vai assistir um workshop, vai ler um livro, vai ter um atendimento de aconselhamento, né? Com um profissional. Então,
Jesus falou uma coisa interessante: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, qual é a verdade que essa pessoa precisa conhecer sobre a história dela para que ela seja liberta desse tipo de estrutura, né? Realmente, como o Thaís falou agora mesmo, não é, a medicação não vai romper com isso. A medicação, ela ajuda a eliminar os sintomas. Mas a pessoa tem que, junto da medicação, se for o caso de usar a medicação, se estiver indicada a medicação, ela tem que fazer um trabalho paralelo psicoterapêutico, né? O que é psicoterapia? É ajuda profissional, individual ou de grupo, em que a pessoa vai ter um espaço para poder falar da sua dor, falar da tristeza, buscar entender por que funciona desse jeito, por que não funciona de um jeito que gostaria. Então é isso, né? Então ela precisa compreender essa verdade, aonde que foi o gancho estabelecido, o gancho que eu falo, a coisa que prendeu, né? Que travou, que perda ou que perdas importantes ela teve na vida e que ela não conseguiu aceitar, não conseguiu encontrar dentro de si recursos para poder levantar e dizer, puxa, é doloroso sim, é horrível isso aí, mas a minha vida não é isso aí, né? Minha vida tem outras coisas importantes nessa vida também, né? Então ela tem que entender onde que foi, porque às vezes a pessoa deprimida diz assim, ah, doutor, eu fiquei deprimido, deprimida desde que meu marido fez isso, minha mulher fez aquilo. Tá. Então ela bota o dedo em cima de um ponto, de uma data, de uma história, de um fato, e acha que aquilo ali é por causa daquilo que ela está deprimida. Mas às vezes a pessoa não sabe entender o que ela perdeu naquele fato, né? O rapaz lá que rompeu o namoro, tá? O romper o namoro é uma coisa natural de acontecer, isso acontece com todos nós que já namoramos mais de uma vez e tal, rompe e tal, ou você rompe ou alguém rompe com você. Agora, quando você tem um rompimento de um namoro e cai no estado depressivo, opa, então não é um namoro, é o investimento afetivo que essa pessoa fez nesse namoro, é o que ela colocou em cima dessa relação. E isso que ela colocou, com certeza tem a ver com perdas do passado dela, que ela não conseguiu resolver e transferiu para essa pessoa a fonte da esperança, a fonte da paz, a fonte do amor. E aí quando a pessoa diz que não quer mais, aí desaba o mundo dessa pessoa. Então tem que entender o que é isso lá de trás. Até porque, né? às vezes, a vida das pessoas está construída só sobre um pilar. Né? Então, assim, como o Dr. César falou, quando eu conseguir namorar, eu vou ser feliz. E a pessoa vive em função daquilo. Aí namora. E é claro que não dá certo, porque ela vai depositar todas as expectativas de vida em cima daquela pessoa. E aí termina, a pessoa se desorganiza, desaba o mundo, porque não tem vida social, não tem vida familiar, não tem vida espiritual. Ela vivia em função dessa perspectiva, né? Se eu encontrar um namoro, quando eu começar a namorar, e aí realmente desaba. Agora, realmente, sabe, as pessoas que entram com quadro depressivo, depressão não é fácil. Depressão, alguns autores falam que é o câncer da alma, né? Depressão rasga a alma da pessoa. Depressão não é frescuragem. Depressão é um sofrimento muito intenso e que realmente a gente tem que ter atenção para essa pessoa, né? O familiar tem que olhar essa pessoa, acolher e ajudar essa pessoa, ter paciência, encaminhar para o atendimento, né? E não olhar isso com rejeição, porque é uma coisa muito dolorosa. Então, essa atitude de empatia, de ajuda, de incentivar a procurar uma ajuda é muito importante para a pessoa deprimida. Meninos e meninas, quer dizer, menino e meninas, acabou o programa. Andréia, recadinho para ficar no coração. Eu estava lendo hoje em Eclesiastes, né, que nós temos que desfrutar os dias, mas saber que haverão trevas também. Né? Mas Deus está conosco nos dias bons e nos dias ruins. Né? Eu acho que essa é a maior esperança que nós devemos carregar. Mesmo que estejamos passando pelos dias ruins, Deus está conosco. E a esperança cura, não é, Thaís? É verdade. Eu estava pensando na questão do que a pessoa deseja dela mesma, né? Estava pensando na questão do melancólico, né? O melancólico que reclama, que né, nada está bom, está sempre com aquele vazio. Então, o que você deseja? E com isso que você deseja, o que você vai fazer por isso? Então, esse é um caminho para que ele não fique só na dor. Tem o lado da reflexão, né, da autoanálise, da ajuda, mas o que você vai fazer de diferente por isso? Que atitude vai tomar, né? Termino com uma frase, né? Essa frase é usada pelos grupos de ajuda. Eles falam assim, o que é bom do que você está sentindo, passa. Mas o que é ruim, também passa.
Você teve um programaço hoje, uma oportunidade única de ouvir de 3 profissionais indicativos de como você cuidar de si, prevenir-se, prevenir doenças emocionais dos seus filhos. Claro que não foi dito tudo, mas é uma oportunidade de você continuar buscando e aprendendo mais sobre isso. Faça valer a sua inteligência, a sua atitude e o amor por sua família. Se você ama, você vai atrás do que é melhor para você e para todos à sua volta. Um beijo e até a semana que vem. Contamos sempre com você aqui com a gente.